Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, sou professora, teóloga, educadora cristã, líder de ministério infantil. Vim aqui, né? Deus colocou um projeto no meu coração para eu trazer para as irmãs de ministério infantil, sejam pastores, pastoras, líderes, né? Ou pessoas que gostariam de ingressar no ministério infantil. Então, ele colocou no meu coração que a gente estude por esses 5 dias temas que são importantes para ajudar na nossa vida cristã, tanto a nível emocional quanto a nível espiritual e o nosso chamado como líderes de ministério infantil. Eu queria trazer aqui uma reflexão primeiro, né? E depois eu quero que vocês no grupo vão me direcionando o que vocês gostariam de a gente estar falando. Mas hoje eu queria dar um panorama, né, do que nós vamos fazer. Mas antes disso, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, vou fazer uma breve oração com vocês. Jesus, obrigado por este momento, obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, Pai, ouvindo essa palavra. E que essa entre no coração e na mente desses irmãos e ela se transforme, Senhor, numa renovação. Renovem a sua mente, encontrem propósito de vida, entendam o chamado, Senhor, do servir com excelência as nossas crianças. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu queria falar com vocês hoje sobre a unidade. Fiz alguns apontamentos aqui. Tem um livro depois que eu vou ler um pedacinho. O que eu vou estudar com vocês hoje, nós vamos, na verdade, não estudar, mas a palavra que eu vou trazer para vocês está em João 20. Desculpa, João 17, 20. Jesus ora por todos os crentes. 20. Minha oração não é apenas por eles, quem discípulos, tá? Não é só pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele já rogava por quem iria vir a crer nele, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No 23 fala assim, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Está falando de Deus aqui. Quando eu falo Pai, né, ele está falando de Deus. Ele não precisava, né? Jesus não precisava ter passado o que ele passou, ter vindo da maneira que ele veio, mas ele veio por um propósito e Deus o enviou. E ele prestou obediência a Deus da hora que ele nasceu, a hora que ele morreu. Ele sempre foi uma pessoa, né, obediente aqui na Terra. Ele foi o maior exemplo, né, na condição humana. Essa oração é uma oração de intercessão que Jesus usava, né, que Jesus usou, na verdade. É uma oração pela igreja e do povo que vai receber a sua mensagem. Às vezes nem sonhava, né? A gente nem sonhava em nascer e Jesus já orava por nós que um dia iríamos crer nele. A unidade, ela é formada por pessoas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, morarem em lugares diferentes, mas com o mesmo pensamento. Qual é o maior objetivo que nós temos hoje, né? É o nosso ministério infantil, são as crianças. Então, nós estamos em unidade por um propósito, que é levar a palavra de Deus, evangelizar, trazer as crianças a Cristo e fazê-las permanecer na palavra. Não é só levar a palavra, pronto, está salvo, aceitou Jesus, acabou. Não, existe um depois, que é o discipulado das crianças, também importantíssimo, né, acontecer para que as crianças não se percam. A unidade, né, faz parte da nossa identidade, quem somos em Cristo. A unidade é um desafio,
né? E a maior parte das pessoas que saem da igreja, a maior parte dos líderes que abandonam ministérios, principalmente o ministério infantil, tem problemas na igreja. Se você fizer se nós fizermos uma pesquisa para saber o porquê as pessoas abandonaram a igreja, abandonaram a fé, muitas vezes, né? Muito triste, mas acontece. Voltaram para as religiões que haviam praticado antes ou ingressaram em novas religiões, ou mesmo não vão a lugar nenhum, né? Não estou indo para a igreja, mas estou com Deus, aquela célebre frase, né? Que na verdade não está com nada. É o grande motivo, né, que levam as pessoas a, a fazerem, né, cometerem tais coisas. É a falta de unidade, falta de identidade, saber quem você é em Cristo, saber qual é o seu propósito de vida, quais são os seus dons, por que eu estou aqui. São perguntas que as pessoas não buscam e preferem sair, voltar para uma zona de conforto onde não são confrontadas, então fazem o que querem, né? Então, a unidade é um desafio, que todos nós temos pensamentos diferentes. Abrir mão de muitas coisas para conviver e viver em paz é uma virtude hoje, né? Eu mesma passei por algumas renúncias, tive que abrir mão de muitas coisas para estar servindo. Por exemplo, agora eu abri mão de muitas coisas para estar trazendo uma palavra para vocês. Aposto que vocês abrem mão de muitas coisas para cuidar dos filhos, abrem mão de muitas coisas para irem ao domingo para a igreja, para participarem de algum evento da igreja, para servir. Não é fácil. Quem falou que ia ser fácil, né? Fácil é você ficar sentadinho assistindo televisão em casa e pensando assim, não vou para a igreja, mas estou com Deus. Isso é muito fácil. Mas Deus não quer que seja fácil. Ele não nos enviou para termos facilidade, mas para nós termos desafio. O nosso maior desafio, como ordenança do Senhor, é levar o evangelho, né? E te pregar o evangelho a todas as pessoas. Ele não falou só onde você gostaria de estar ou só com quem você gostaria de estar perto, né? Escolha nos dedos quem vocês querem pregar. Ele simplesmente diz a todas as pessoas, de todas as nações, até o confins da terra. Então, essa é uma das ordenanças, né? Qual é o maior chamado nosso? Nós que estamos aqui, nosso chamado é com crianças, né? Quando você não consegue entender isso, quando você vai para o Ministério Infantil para cobrir um buraco, quando você vai para o Ministério Infantil para tentar alegrar as crianças, para entreter a criança enquanto o pai está no culto, se vocês estão com este pensamento, realmente, logo mais, se já não acontece, mas logo mais vai se tornar um fardo cansativo, pesaroso, sabe? Vocês acabam até, assim, se cansando de ir para a igreja por conta desse fardo pesado, porque não está no propósito, não está com a mente de Cristo formada. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Igrejas são compostas de pessoas. Se adaptar ao local, né, é o mais importante. Por quê? As pessoas pensam muito, essa igreja que eu não gostei porque o pastor fez isso. Essa aqui porque o líder fez isso. Se a gente for olhar as pessoas, a gente não fica, posso falar a verdade? Nem perto da nossa família. Porque sempre alguém da nossa família vai estar nos incomodando, fazendo algo que a gente não gosta, coisas que a gente não acredita, enfim. Então, o mais importante de tudo, não é o tamanho da igreja, não é o tipo de pintura da parede, não são os irmãos, nada disso, os recursos, nada. O mais importante é a palavra ser pregada. Então, assim, eu mesma já passei por situações de estar em igreja que eu não concordava com muitas coisas. Mas o que eu fiz? Eu me adequei de acordo com aquele ambiente, né? Então, tem coisas que Jesus também, encarnado, às vezes não buscava, não queria. Muitas coisas, né? Tem coisas que ele não queria fazer, mas ele fazia. Por quê? Se ele era Deus, ele não precisava fazer, certo? Por que ele fazia? Para mostrar cooperação, união, unidade.
Às vezes não é como a gente quer, né? Mas é um desafio. Então, quando a gente desafia, a gente entra numa obediência. Essa obediência gera prosperidade, gera um ministério frutífero. A unidade, temos um claro exemplo na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Se eles são só, porque são três? Não é verdade? Porque para mostrar que é a unidade, um dependendo do outro, cada um com a sua função, mas sendo um. Assim é na igreja. Cada um tem a sua função, mas somos um só. Dentro do Ministério Infantil mesmo, nós temos a coordenadora de ministério, temos a líder de ministério, temos o apoio, temos alguém que faça faxina, talvez, dependendo do tamanho da igreja, temos os pais, cada um tem a sua função. Mas temos as crianças, cada um tem a sua função, mas todos fazem parte do mesmo objetivo, da mesma unidade. Todos têm o mesmo objetivo e pensamento. O algo comum é muito maior que qualquer coisa. Esse é o grande desafio, né? Mas, assim, se a gente não concorda, nós não temos que largar. Então, vamos lá, né? Quando a gente não concorda com algo, quando a gente quer sair daquela situação, vamos pensar, eu não estou enxergando mais a visão. Não estou entendendo mais o que fazer. Então, são coisas que levam a pessoa até abandonar ministérios. Toda igreja tem senões, todas. Não tem uma perfeita, né? Claro que tem igrejas que são realmente difíceis de lidar, eu compreendo. Tem pastores, líderes difíceis de a gente conseguir exercer o nosso chamado. Concordo, né? Já passei até por isso, né? Logo no comecinho do meu ministério, né? E para que existem tantas igrejas, né? Se nós temos um bem comum. Por quê? Cada igreja tem uma doutrina. Cada doutrina se encaixa na realidade de cada um, na mentalidade, na maturidade espiritual de cada um. Nem sempre faremos coisas que gostamos, mas sim necessário. Entra na obediência, né? É diferente de fazer coisa errada. Ah, eu não concordo, mas tem que fazer. Não é assim, né? Mas quando a gente sabe, a gente tem consciência da visão, da missão, o que nós temos que aplicar com as crianças, por exemplo, quando vem alguma direção e a gente acha que não está correto, não é bíblico, né? Isso vai afetar o emocional, vai afetar fisicamente uma criança, vai machucar, enfim. Aí sim, vocês vão poder contestar. Mas a partir do momento é bíblico, não vai fazer mal para as crianças. Eles vão aprender, mas eu não concordo, então faça. Faça, porque é obediência, tá? Deus amou todos, ele não escolheu denominação, ele não escolheu pessoas, ele amou todos, né? Ele buscou um bem comum, e assim como nós vamos fazer, isso faz parte da unidade. Não adianta a gente orar pelo nosso ministério, pelas crianças, se a gente não tiver atitude, tá? O nosso coração tem que estar lá. Se o coração não estiver no ministério infantil, de nada adianta jejum, oração, milhares de líderes, milhares de apoio, muitas crianças, se no coração não estiver ali, tá? Oramos para ter atitude e não para mudar aquela situação. A gente não ora para mudar uma pessoa, a gente ora para que aquela pessoa tenha sabedoria, discernimento para mudar a situação. Mesma coisa quando a gente ora para o ministério, a gente não vai orar para o ministério, mas que nós tenhamos sabedoria, os líderes tenham sabedoria, que as crianças compreendam, né? Nós vamos orar sempre mais com relação à atitude, né? E não só orar por orar. Com a unidade, nós temos que ter atitude, porque se uma pecinha da engrenagem para, as outras param também, encrenca tudo. Então, a unidade tem que estar girando certinho ali. Então, tem que ter atitude de todos, tá? Muitas vezes
deixar as nossas coisas para fazer o dos outros, né? No ministério é assim. Vamos deixar nosso sapatinho de casa em casa, vamos para a igreja pôr o sapatinho da igreja e servir da melhor maneira de todo o coração. Eu já passei situação, creio que muitos também, de você chegar na igreja e dizer, eu não vou hoje, eu não estou bem, se sente, sabe, que não está legal para ministrar. E quando você chega no ministério, quando você chega na salinha, aquilo parece que sai de você. Quando acaba, você nem percebeu que acabou. Não sei se já passaram por isso. Então, isso é um desafio. Isso é uma obediência. Não querer estar lá naquele momento, mas ir, né? E aí, quando a gente vai, quando a gente decide, quando toma atitude, quando obedece, Deus faz tudo por nós. A gente nem percebe, nem sente. Então, aqui, né, vou deixar mais uma frase: tenha atitude. Esse é o grande desafio, tá? Nós fomos formados para servir ao Senhor, né? Nada que a gente faz na nossa vida tem que ser só pensando em nós, né? Mesmo em casa com nossos filhos, a gente acaba pensando nos filhos, na família. Então, por que que na igreja a gente vai pensar só em nós? Nós vamos pensar no todo. Tem umas partes do livro Uma Vida com Propósito que fala um pouquinho sobre o propósito, e eu peguei a parte do servir, né? Que nós temos os 5 propósitos de vida. Para quem não lê o livro, quiser participar, aqui no canal tem os vídeos do estudo. Os que não tiverem aqui, vocês me peçam, eu tenho no WhatsApp, tá? Foi uma época que deu problema nos vídeos, eu não conseguia mandar os vídeos no YouTube. Então, nós temos os 5 propósitos, né? Que é a adoração. Adoração não é só o cantar na igreja, né? Nós aprendemos isso, né? Adoração, comunhão, serviço, discipulado e missão. Então, nós vamos falar sobre o serviço. Você foi criado por Deus para servir. Quando ele diz assim, ó, essas boas obras são o seu serviço, está em Efésios 2:10. Você foi salvo para servir a Deus. Deus o salvou, assim você pode realizar a obra santa. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço, né, do reino. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Está em Mateus 8:15. Ela serviu por obrigação ou por gratidão? Vou ler de novo. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Ela utilizou do novo dom da saúde, né? Ela teve uma recuperação. Então, o que ela fez aqui? Ela levantou e foi servir por gratidão. Quantas coisas Deus nos deu, nos abençoou, nos protegeu, nos livrou, e nós ainda estamos pensando em não servir como gratidão. Servir não é obrigação, é gratidão. Nós não somos, estamos servindo pastores, líderes, não estamos. Nós estamos servindo ao Senhor. Quem serve ao Senhor é servido. A gente deve servir mais do que ser servido. O serviço que nós recebemos vem como uma consequência. É exatamente isso que nós devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros, somos abençoados para ser uma bênção na vida dos outros, somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Deus não nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Deus nos deixa aqui para que cumpramos o propósito. Depois que você é salvo, o Senhor usa-o para cumprir os objetivos que ele traçou. Que Pedro, em 1 Pedro 2,9, diz assim: vocês são escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Agora pertencem a Ele viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto do seu tempo você vem se dedicando a servir ao Senhor? É uma pergunta. Quanto tempo? Aí tem aquela questão, né? Eu acredito em Deus, mas não estou indo na igreja. Não estou indo na igreja, mas tenho Deus no coração. Por qual razão você precisa estar vinculado a uma igreja?
Porque na igreja, somente na igreja, a gente consegue servir outros fiéis de maneira mais prática. Mas a nossa vida é usada fora da igreja também, né? Mas a igreja é um local onde estão todos os fiéis reunidos num só corpo, num só pensamento, num só objetivo, né? Então ali é muito mais fácil nós praticarmos o serviço. O serviço é super necessário e importante para o corpo de Cristo. Não existe serviço pequeno para Deus, todo serviço é importante. Até a pessoa que não aparece no dia de culto, só vai para limpar a igreja, tem uma real, enorme importância dentro da igreja. Né? Vocês nem imaginam. Não existem ministérios insignificantes na igreja. Muitas irmãs que estão, irmãos, no ministério infantil, às vezes desmotivam porque não estão aparecendo, porque querem aparecer na igreja, e é um ministério que não veio, como todo outro, para aparecer. Nós não temos que aparecer, né? Nós temos que ser invisíveis ali. Quem faz é o Senhor. A ordem é servir a Deus. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28. Eu preciso falar mais alguma coisa? Jesus falando isso. E para nós cristãos, servir não é opção. Ah, não, hoje eu não quero servir. Ah, eu não quero. Vamos, irmão, servir? Ah, não, eu não dá, tenho que cuidar da minha família. Ah, não tenho tempo. Gente, é obrigação de nós, como cristãos, servirmos. Né? Na verdade, nós temos que colocar a igreja na nossa agenda e o restante, o tempo que sobrar. E quando a gente serve, aumenta a nossa maturidade espiritual. Né? De um jeito maravilhoso, de um jeito muito rápido, grandioso. Crescemos por quê? Deus faz a gente crescer, ter a maturidade espiritual para nos doarmos às pessoas, para servir melhor. À medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. A gente começa a entender o próximo, entender o nosso chamado. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova, que é a pregação do evangelho, é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35. Essa verdade é tão importante que ela é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Então, se você não está servindo, você está apenas existindo. E para servir, eu creio que nós temos alguns propósitos, né, alguns pontos dentro do ministério infantil, e um deles é o chamado. O chamado para liderar com crianças tem a ver com legado, abnegação. Quando falamos desse chamado, falamos sobre 2 chamados: o chamado dos voluntários e o chamado das crianças. Podemos orar para que Deus levante pessoas que têm chamado para orfanatos, hospitais, para que acordem, e você pode orar por mim, para que eu foque no chamado que Deus me deu. Embora minha intenção fosse boa, se não foi isso que Deus, se foi para isso que Deus me chamou, termino não sendo fiel ao chamado de Deus. Então, cada um tem o seu chamado. Se você está orando e você não for fiel naquele chamado, de nada vai adiantar. Então, ao sabermos exatamente qual é o nosso propósito de vida, ministerial, pessoal, familiar, aí sim podemos trabalhar com objetivos e com maior consciência, com maior maturidade. Não nos deixando levar por circunstâncias que nos deixam esmorecer na dificuldade. Quando a gente entende o chamado, a gente não cansa. Quando a gente entende o chamado, a gente não
enxerga como um fardo o ministério, as crianças, a igreja. Quando a gente entende o chamado, a gente não abandona o nosso ministério. Quando a gente entende o chamado, a gente cuida de cada criança, nem que seja uma na nossa salinha, assim como podem ser 100. O que com o tempo Deus vai direcionando a gente, né, no melhor caminho. Mas para isso também é importante uma intimidade com Deus. Como que nós temos intimidade com Deus? Estar conectado sempre com Deus através só de oração, louvores? Não, gente. É orações, louvores, o devocional, meditando na palavra. Não é só lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, preenchendo a mente, renovando a mente, preenchendo com as palavras de Deus, palavras positivas, atitudes positivas, tudo de melhor, tudo que envolve Deus, coisas do alto, é o que nós temos que colocar na nossa vida. E aí nós vamos criando mais intimidade com Deus e Ele vai direcionando, Ele fala conosco, Ele mostra pra gente as decisões. Passei há pouco tempo por uma transição do ministério, já tinha um projeto há muito tempo, e esse projeto no momento, né, passado, não deu certo. E aí foi bom até por um lado, porque eu tive um tempo para eu poder estudar mais, acabei me formando na teologia, fui entendendo, fui vendo, fui, né, lendo, fui me aprimorando. Foi um tempo de preparo. E eu sempre tive essa palavra: se prepara, fique preparado, né? Então eu sempre levei isso para mim, na minha vida. Tudo que eu vou fazer, às vezes não é de Deus, a gente já fala, eu queria que fosse, né? Ou reclama, ou, eu vou sair da igreja, eu queria que fosse do meu jeito. Só que Deus coloca uma situação da maneira dele, que a gente quer da nossa, mas é a maneira dele, do jeitinho dele, no tempo dele. Passaram-se 2 anos, 2 anos e pouco, 2 anos, e aí eu tive que tomar essa decisão, né? Estava congregando uma outra igreja, essa igreja era em outra cidade que eu já era membro desde que eu me converti. E eu precisei tomar essa decisão. Eu teria que me dedicar a uma só, que é a que eu estou hoje. Mas eu tinha que sair da outra igreja. Como eu ia fazer isso? Não via a menor possibilidade, não conseguia enxergar. Minha preocupação com o ministério, minha preocupação, meu Deus, eu vou abandonar as crianças. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Nesse momento eu estava na coordenação do ministério. E as líderes, como que eu vou fazer com as meninas e tal? Pastor, pastora, os irmãos que já fiz ali, né? Faz parte da minha família. E aí foi embaixo de oração. Jejum, oração, estuda, lei, me preparando. E tive uma conversa com o pastor e o pastor, na qual ficamos resolvidos que depois de um mês nós iríamos conversar novamente. Durante esse mês eu fiz jejum, oração, refletindo, pensando, meditando, estudando, me aprimorando, até que chegou o momento da reunião. Nem percebi quando fomos marcar, já era um mês, e foi tudo tão em paz, tão embaixo de bênção, que foi levantada uma líder maravilhosa. Eu sei que tem amplo conhecimento. Eu fiquei tão em paz que eu sei que as crianças estão cuidadas, eu sei qual o coração dessa líder. Então, assim, isso já foi resolvido para mim. E aí, com relação à igreja, né, o pastor e a pastora me deram a bênção para eu sair, eles entenderam esse meu chamado, que tem coisas, gente, que Deus fala para nós que os outros não sabem, que não fala para os outros. Né? Tem atitudes que a gente toma, Deus fala conosco, mas vocês precisam ter certeza de que foi Deus. Então, assim, o que eu fiz? Eu renunciei a algumas coisas. Não foi assim, tudo fácil, rápido. Nesse meio de tempo, houve renúncias, houve erros, houve momentos de eu falar, vou desistir, deixa pra lá, não quero saber mais disso, não vou mexer mais com isso. Teve um momento que eu falei, será que eu tô fazendo certo? Gerou dúvidas. Então, assim, o inimigo tentou muito, mas graças a Deus, Deus deu a vitória, deu tudo certo. Mas por que eu contei isso para vocês? Porque quando a gente vai tomar uma decisão, principalmente, né, de deixar o ministério, de não mudar o ministério, enfim, né, deixar o de crianças, quero ficar na portaria, ou não quero mais, vou sair da igreja. Gente,
podem fazer isso? Pode, nós somos livres, mas tem coisas que podem, mas tem coisas que não convém. Essa parte de não convém, convém que a gente permaneça até sentir totalmente paz no coração. Eu só não saí antes lá da igreja porque eu não estava sentindo paz. E eu sei que quando a gente não sente paz, não é uma decisão no momento de Deus. Quando Deus dá o momento certo, ele dá uma paz no coração, você não fica com dúvida, você não sente culpa, você só sente paz, sabe, de dever cumprido, aquela paz gostosa. Então eu deixo isso para vocês como mensagem. Quando forem tomar uma atitude, eu sei que no nosso grupo tem muitas irmãs, irmãos que estão querendo largar, jogar tudo pro alto, largar o ministério. Então, diante disso, eu vim trazer essa mensagem. Eu achei muito importante compartilhar com vocês a importância do servir, da importância do nosso chamado, da importância de esperar, a importância do orar e acreditar que o Senhor tem um momento para nós. Se Ele não quer a gente ali, Ele tira, Ele arranca e a gente não sente. Então, enquanto isso, enquanto não tiver certeza, não tiver essa paz, permaneçam, gente. Permaneçam, né? Quando a gente entende o nosso propósito, ajuda a gente ficar firme no chamado. Quando a gente entende o nosso chamado, o nosso propósito, né? Muitas pessoas ajudam de bom coração, porque entende a necessidade de ter tias para o ministério, mas pouquíssimas entendem o chamado e o propósito. Aqui tem outra palavra também, que alegria é viver um chamado e ver chamados serem avivados no coração de voluntários e crianças. É muito mais leve e alegre vivermos por um chamado e propósito do que vivermos por uma necessidade. No Ministério de Crianças, pode haver vários tipos de chamado, tá? O chamado não tem nada a ver com gostar de criança, tá, gente? Deixa claro que a gente fala assim, eu gosto de criança, você vir no Ministério Infantil. Não é só o gostar, tá? Tem um chamado. As pessoas fogem dos conflitos. Aí é um ponto também que faz as pessoas saírem de igrejas, de ministérios, né? Abandonarem tudo. Mas muitas fogem de conflitos, lidar com pessoas, com adultos, na verdade, e elas se escondem lá no ministério de crianças. São pessoas inseguras que não conseguem liderar adultos nem a si mesmas, ou são fragilizadas, carentes e precisam de abraços e beijos. Por não conseguirem a atenção dos adultos, acabam procurando o Ministério de Crianças, porque as crianças dão atenção, né? E isso não é chamado e nem propósito correto para estar no Ministério Infantil. Muitos líderes enviam pessoas que são novos convertidos também, né, para ajudar no ministério, pensando que, porque são crianças, não vão notar, são menos importantes. Também é um outro erro. Aí o que acontece? Aí tem aquela questão espiritual também, né? Quando a gente tem o chamado, a gente não tem tudo a mil maravilhas. Nós temos também o levante do inimigo. Nós temos o ataque também. Então, hoje nós temos que estar alimentados. É um outro ponto que eu ia falar. Não adianta ficar lá os 4 domingos dentro da igreja, do Ministério Infantil e não receber alimento no culto. Tá? O ideal é que sirva uma vez ao mês. Mas eu sei que por escassez de mão de obra, acabam servindo 2 vezes, né? Uma semana sim, uma semana não. Nos dias que não estiver servindo, não é folga da igreja. Tem pessoas que não vão servir. Não é meu dia de servir, eu não vou para a igreja. Errado. Não é dia de servir. Eu vou para a igreja para assistir o culto, para ouvir, para me alimentar. Pessoas que não estão alimentadas, as pessoas ficam fracas e vêm adoecer. E adoecem todo o ministério, adoecem a família, né? Porque não é só a igreja, nós temos que cuidar da nossa família. Então, importantíssimo o alimento, tá, gente? Não esqueçam disso. O chamado para lidar com crianças tem que ir além de gostar delas. Tem a ver com enxergar a capacidade que cada uma tem no coraçãozinho, com a disposição de plantar sementes e provavelmente não vão germinar nas nossas mãos. Nós vamos plantar ali naquela salinha baby, naquela salinha
do Kids, naquela salinha dos juniores. E aí vão dar, às vezes, frutos lá na fase adulta, lá na adolescência, né? Então, nós não vamos ver, às vezes, o fruto, mas nós temos que saber qual é a sementinha que estamos plantando. Ter total consciência e responsabilidade sobre isso. O chamado para lidar com crianças tem a ver com legado. Por isso, antes de dizer que gosta de criança, pense por que você gosta de criança. Por que gostaria de trabalhar no Ministério Infantil? Quando sabemos que Deus nos chamou, mesmo diante de tribulações, teremos esperança nele e atitude positiva. Tribulações e crises estarão nos fortalecendo, forjando nosso caráter e crescendo como pessoas e como ministério. Quando nós temos o nosso chamado desenvolvido, nós precisamos ser pastoreados e acompanhados. Aí entra o papel da liderança e dos nossos líderes. Nós que somos líderes de crianças, ou quem for coordenador de crianças que tem as suas lideradas embaixo de vocês, pastoreiem, cuidem, guardem. Tá bom? Nosso chamado como voluntário tem tudo a ver com a grande comissão em Marcos 16. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos pregar o evangelho para as crianças. Não podemos permitir que as crianças venham aos domingos para a igreja e não terem oportunidade de serem salvas. Elas podem aprender muitas historinhas bíblicas, mas mesmo assim continuar sem salvação. Então não sejam responsáveis pela falta de salvação das crianças, tá? Essas crianças também está totalmente ligada a Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que venho os ordenar. As nossas crianças precisam serem discipuladas. Não é só contar historinha bíblica, fantochinho, brinquedo na salinha, gente, tá? É palavra, ministrar no coração das crianças verdades da Bíblia, verdades da palavra e mais princípios, né? E aqui nós vamos encerrar. As crianças são sementes com potencial de transformação aqui na Terra e nós as temos em nossas mãos. Nosso papel é plantá-las, cultivá-las, regá-las, protegê-las, acobertá-las com o amor de Deus para que atinja o máximo do seu potencial dentro do seu chamado. Então aqui eu deixo para vocês uma mensagem onde vocês vão refletir, né? Qual é a visão que vocês têm do Ministério Infantil? O que vocês pensam sobre servir no Ministério Infantil? Se vocês conhecem o chamado, se vocês conhecem a missão e visão do Ministério Infantil e, além do mais, o serviço, né? Reflitam sobre o servir ao Senhor, né? Que isso é o mais importante e cuidem para se alimentarem da palavra, né? Um estudo como a gente está fazendo, leitura de livro, leitura com estudo bíblico, o culto, alguma atividade que tenha a palavra de Deus, escola bíblica, tudo isso é alimento. Então, não é só vou fazer escola bíblica, só vou. Não. Façam tudo que for do alto. E aí você vai estar super alimentado. Quando a gente está super alimentado, a gente tem força para alimentar o outro. Tá bom? Então, esse é o estudo de hoje. Espero que todos fiquem bem, reflitam bastante. E eu vou orar para encerrar. Tá bom? Feche os olhos. Paizinho querido, obrigado por este momento, obrigado pela palavra que foi ministrada, obrigado, Senhor, por ter me usado, obrigado que cada palavra dessa tenha entrado no coração e na mente dos irmãos, das irmãs que estão escutando e as que virão escutar, né, nosso estudo. E que elas venham, Senhor, se voltar realmente a Ti, se alimentar da palavra, Senhor, entender o chamado, entender o que é servi-lo, Pai. Dê sabedoria, instrução, direção para esses irmãos e irmãs poderem servi-lo, Senhor, com excelência. Coloque essa sementinha no coração de cada um, a semente do serviço, e ela germinará com muita rapidez. Todos estarão servindo a Ti, Pai.
Paizinho. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui, então, no nosso estudo. E amanhã teremos mais. Não percam!